Olá, estudantes de matemática. Vamos calcular o limite dessa função quando x tende a infinito, ou seja, o x tende a ser um número muito grande. X está tendendo para o infinito. Então, é uma função racional. Nós temos que pensar numa maneira de desviar da indeterminação, já que se nós pensarmos em x muito grande, nós vamos ficar com uma divisão de infinito sobre infinito. Então, nesse caso, nós vamos usar a seguinte estratégia. Nós vamos olhar qual é o termo de maior grau dessa função. Nesse caso, é o x ao cubo. E nós vamos dividir numerador e denominador por x ao cubo. Então, vamos fazer isso. Então, nós vamos ficar com o limite, quando x tende a infinito, deixa eu colocar aqui, no numerador é 4x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 1, tudo dividido por x ao cubo. E no denominador, 3x ao cubo menos 5, também dividido por x ao cubo. Por que eu consigo dividir por x ao cubo? Porque eu sei que x ao cubo não é zero, já que x tende a ser um número muito grande, então x ao cubo será um número muito grande também. Não é zero, então eu consigo dividir numerador e denominador da minha função sem alterar o seu valor. Então, vamos continuar aqui. Limite, quando x tende a infinito, no numerador, eu estou dividindo aquele polinômio por x ao cubo, então eu tenho que dividir cada termo do polinômio por x ao cubo. Então, 4x ao cubo dividido por x ao cubo, menos 2x ao quadrado dividido por x ao cubo, mais 1 dividido por x ao cubo. No denominador, a mesma coisa. 3x ao quadrado, 3x ao cubo, dividido por x ao cubo, menos o 5 dividido por x ao cubo. Então, de novo, limite, quando x tende a infinito, vamos ver o que acontece ali no numerador. O 4x ao cubo dividido por x ao cubo, posso cancelar aqui x ao cubo com x ao cubo, então eu tenho 4. Menos 2x ao quadrado dividido por x ao cubo, eu vou cancelar esse x ao quadrado e vai ficar só um x ali no denominador. Então, é 2 sobre x. E mais 1 dividido por x ao cubo, tem que ficar 1 dividido por x ao cubo. No denominador, 3x ao cubo dividido por x ao cubo, vai me restar só o 3. Menos 5 dividido por x ao cubo, aí não tem o que fazer mesmo. Bom, agora vamos pensar no limite. É o limite de um quociente. Limite de um quociente é igual ao quociente dos limites. Então, aqui eu fico com limite quando x tende a infinito, de tudo aquilo ali, no numerador, 4 menos 2 sobre x mais 1 sobre x ao cubo, e no denominador também, o limite quando x tende a infinito, de 3 menos 5 sobre x ao cubo. Agora, pensando no numerador, eu tenho um limite de uma soma.
limite de uma soma é igual à soma dos limites. Então, eu vou calcular o limite quando x tende a infinito do número 4, o limite de uma constante é a própria constante, esse limite é tranquilo, menos o limite quando x tende a infinito de 2 sobre x, e mais o limite quando x tende a infinito de 1 sobre x ao cubo. No denominador também eu tenho o limite de uma soma, no caso ali uma subtração, soma, né? Então é o limite, é a soma dos limites. Então eu vou ficar com limite quando x tende a infinito do número 3, também o limite de uma constante é a própria constante, depois a gente já coloca. E aqui limite quando x tende a infinito de 5 sobre x ao cubo. Então vamos ver ali no numerador. Então primeiro, limite de 4 quando x tende a infinito. É o limite de uma constante e a própria constante. Menos. Agora eu estou olhando para esse limite aqui. Limite de 2 sobre x quando x tende a ser infinito. É o 2 sendo dividido por um número infinitamente grande. 2 dividido em infinito as partes tende a ser 0. E da mesma forma, esse limite, que eu tenho o 1 dividido por x ao cubo, também é o 1 dividido em infinitas partes, então também é elevado ao 0. No denominador, eu tenho limite de 3, quando x tende a infinito, se é o limite de uma constante é a própria constante, né, 3, menos limite de 5 dividido por x ao cubo, o x está tendendo a um número muito grande, então é o 5 dividido em infinitas partes, então ele é elevado ao 0. Então nós chegamos que no numerador resulta 4 e no denominador resulta 3. Ou seja, o limite dessa função é 4/3.